queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre as nossas vidas. Dessa feita estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus nas vésperas do Natal. Por falar nisso, o crente, ele pode ou não pode comemorar o Natal? Exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Existem aqueles que dizem sim, o crente pode comemorar o Natal, não tem problema nenhum. E aqueles que são extremamente rigorosos, de jeito nenhum, isso é uma festa pagã e o crente não deveria se misturar com isso. Isso é o mundo, o mundanismo entrando dentro da igreja. Mas e aí? Nós, o que nós pensamos? O que biblicamente nós podemos dizer sobre isso? Então, querido, nós vamos falar hoje, o crente pode ou não pode comemorar o Natal? E como devemos então aproveitar essa data? Será que podemos aproveitar o Natal, a data do dia 25 de dezembro? Então, querido, para esclarecermos isso aí, eu quero pedir a você, chame algumas pessoas aí, chame pessoas dos seus contatos, sobretudo aqueles que têm essa dúvida, para que estejam assistindo conosco. E você que não está ao vivo, que não está assistindo ao vivo, eu peço a você que compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, com os seus conhecidos, sobretudo com aquelas pessoas que têm essas dúvidas, ok? Ou melhor dizendo, essa dúvida a respeito do Natal. Então, muita informação importante para você, ok? Já comece a entrar em contato agora com as pessoas, fala, olha, nós vamos ter hoje um esclarecimento a respeito do Natal. Desculpe, ok? Como eu sempre gosto de fazer, antes de qualquer coisa, nós vamos falar com Deus, vamos elevar nossa voz a Ele, em nome de Jesus. Eu te convido, eu te faço um convite, se você quiser, se esse for o desejo do seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore junto comigo. Bondoso Deus, é maravilhoso, Pai, poder ter a liberdade de elevar a nossa voz a Ti. Meu Deus, eu louvo ao Senhor. Quantas pessoas espalhadas pelo mundo gostariam de estar com a mesma liberdade que nós temos, né? De cultuar ao Senhor, livre culto e adoração. E hoje, Pai, eu tenho um motivo especial. Estamos aqui nas vésperas do Natal e queremos agradecer ao Senhor por ter enviado o seu Filho. Queremos agradecer a Jesus por ter vindo ao mundo. Queremos agradecer ao Espírito Santo que tanto ajudou na sua obra. Muito obrigado. E, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor mais uma vez que nos dê a revelação, a iluminação, a compreensão, o entendimento da sua palavra nessa noite. Que sejamos, meu Deus, mais uma vez esclarecidos, iluminados através da sua palavra. E não somente isso, mas que essa palavra venha surtir algum efeito, venha trazer algum fruto para as nossas vidas, ó Pai. Faça cumprir a sua palavra, que o Senhor diz lá no profeta Isaías, o capítulo 55, que como a chuva e a neve que caem do céu não voltam para os céus antes de cumprir o seu papel, de fazer o seu trabalho, o seu serviço, a palavra que sair da boca do Senhor de maneira nenhuma volta para o Senhor vazia. E é isso que eu clamo, meu Deus, pela graça e misericórdia, que eu seja a boca do Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. E que esse culto seja um culto de renovação espiritual. Que nós venhamos a entender o verdadeiro motivo do nascimento de Jesus Cristo. Nos colocamos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Desculpa, molhar a garganta aqui. Meus queridos e queridas, antes de continuar, como vocês já sabem, né? A gente sempre está falando isso. E alguém pode dizer assim, olha pastor, já ouvi o senhor dizer isso algumas vezes, mas nunca chega. Eu estou falando sobre a reabertura do nosso templo. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, logo quando surgiu, né, a notícia da pandemia do Covid-19, aqui em março, né, deste ano, então nós fechamos a nossa igreja
e o templo, né, o local, o espaço foi fechado, a igreja não acabou. E a gente, desde então, está só fazendo transmissões ao vivo. Então, sempre de um lugar, da casa de alguém, da minha casa, de uma salinha, de um cômodo comercial, sempre estamos fazendo a transmissão ao vivo. E as pessoas, então, fazendo a live, as pessoas nos acompanham, né? Então, estamos aqui mais uma vez fazendo essa live, fazendo essa transmissão, ok? Então, queridos, o que está faltando para a reabertura do templo? Nós saímos do lugar onde estávamos e arranjamos um outro lugar, né, que até agora tudo indica vai ser muito melhor, vai ser muito bom em vários sentidos aí. O que está faltando, pastor, para a gente reabrir logo? Estamos, querido, a todo vapor na obra. A obra está de vento em polpa. E agora estão faltando detalhes, mas os detalhes são demorados. E as pessoas estão fazendo de forma voluntária nos seus horários de folga ou nos seus dias de folga. Então, querido, estamos precisando do seu apoio com mão de obra. Precisamos da sua mão de obra. Entre em contato comigo ou com o pastor Arthur. Fala assim, olha, eu quero dar pelo menos um dia. Ou eu quero dar algumas horas de mão de obra. Nós vamos orientar como você fazer. Uma coisa que também estamos precisando é da sua contribuição financeira. Ok? Então, se você pode nos ajudar ou com dízimo ou com oferta, se você puder nos ajudar da maneira que Deus colocar no seu coração, nós estamos precisando. Porque mexendo com obra, queridos, a obra é uma máquina de moer dinheiro. Na mesma hora que se tem um dinheiro na mão, daí a pouco você saiu para fazer algumas compras e de repente, pronto, o dinheiro desapareceu. Então, estamos precisando da sua contribuição. E como contribuir? Eu vou colocar aqui para você, tá? Então, fica aí, olha. Se você deseja, se você tem no coração o desejo de contribuir, olha aí. Nós temos a conta da Caixa Econômica Federal, que você pode fazer transferência, ok? Transferência nessa conta da Caixa Econômica Federal. Agência 1486, operação 013. A conta poupança 75059, dígito 8. Então, agência 1486, operação caderneta de poupança, operação 013, conta 75059, dígito 8. No meu CPF 771 699 996 68. 771 699 996 68, em nome de Carlos Antônio Portelo Guimarães. Uma segunda maneira que você tem é o Banco 290, o Banco PagSeguro Internet S.A. Agência 0001, conta 7267 418, dígito 7. O banco é o Banco 290, Banco PagSeguro Internet S.A., agência 0001, conta 7267 418, dígito 7. Essa segunda conta é somente para transferências, ok? E uma terceira maneira de você estar nos ajudando é você pedir para mim ou para qualquer um dos pastores: pastor, eu quero contribuir, gera para mim um boleto, né? E você vai falar o valor do boleto. Eu quero dar uma oferta ou entregar o dízimo, então gera para mim um boleto aí no valor de R$10. Nós vamos gerar esse boleto e vamos enviar para você pelo seu WhatsApp e pelo aplicativo do seu banco ali, pelo seu celular. Você faz o pagamento do boleto e esse dinheiro chega até as nossas mãos. Amém, querido? Agora, sem mais perca de tempo, vamos lá. O crente pode comemorar o Natal, né? Tem alguma maneira de o crente aproveitar o Natal? É disso que vamos falar, ok? Estamos aqui na quarta-feira e nas quartas-feiras nós falamos sobre o verdadeiro evangelho. E o que isso tem a ver com o verdadeiro evangelho? Porque quando se trata de Natal, as pessoas ficam divididas. Uns falam uma coisa, outros falam outras coisas. Mas dentro do evangelho, o que nós podemos crer? E para nossa meditação eu peguei um texto extremamente conhecido, o texto do Evangelho de João, capítulo 1, de versos 1 a 14. Então eu vou estar colocando aqui o texto para que nós possamos meditar, ok? Então vamos lá. Evangelho de João,
capítulo 1, versos 1 a 14, ok? Está aí, verdadeiro evangelho. Como aproveitar o Natal? Ou o crente pode comemorar o Natal? Então vamos lá, o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem por vontade de carne, nem por vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, queridos, está aí o texto. Então, meus irmãos, dando então aqui prosseguimento, como podemos comemorar, ou se podemos comemorar, como podemos aproveitar o Natal. Então, queridos, preste atenção. O período do Natal é um dos períodos do ano, né? É um dos períodos mais agradáveis do ano. A época de Natal, o fim de ano, é um dos períodos mais agradáveis. É bem verdade que eu sei que tem alguns que não gostam de fim de ano, que não gostam de Natal, né? Mas por quê? Porque as pessoas se alegram, trocam presentes, se abraçam, né? Elas fazem festas, elas falam do espírito do Natal, não é verdade? Então, o que acontece é que há uma verdadeira alegria no ar, há uma verdadeira alegria no ar. E é bem verdade também que sabemos que há o aspecto comercial. Surgiu a data, foi inserida no cristianismo, foi separada para a comemoração do nascimento de Jesus. Então, o comércio, né? Os comerciantes aproveitam essa data para aumentar os seus lucros? Sim, isso é bem verdade. Há também o aspecto pagão da data do dia 25 de dezembro? Também, é muita verdade isso. Tem algo de pagão nessa data? Ou houve algo de pagão nessa data? Com toda certeza, né? Então, mas o dia 25 de dezembro, há muitos séculos, se tornou uma data muito especial para os cristãos. Se tornou uma data muito especial para o cristianismo. E aí eu quero começar dizendo o seguinte: pastor, o crente não pode comemorar o Natal. De jeito nenhum o crente não pode comemorar. Então, se há uma data que foi, a comemoração dessa data, se ela foi originária de algo pagão, então eu não vou comentar isso agora, eu não vou falar sobre esse assunto agora. Então, as nossas mulheres também não poderiam vestir vestidos de noiva, por causa do mesmo motivo. Também é algo extremamente pagão, o vestido de noiva, né? Que todo mundo veste, todas as mulheres, a maioria delas vestem e comemoram, né, o seu casamento, aquilo todo. Então fazem questão. Então, se o Natal veio do paganismo, o vestido de noiva também, né? Então, vamos lá, mas isso fica para um outro momento, né? Então, a data ela foi aceita muitos séculos depois do surgimento do Evangelho, do surgimento dos cristãos, e ela foi aceita. Então o que nós temos que fazer? Não perder de vista o verdadeiro sentido do Natal. E para te ajudar a não perder o verdadeiro sentido do Natal, eu
tenho 4 sugestões aqui de como que eu e você, como nós podemos aproveitar. A data já entrou, não consegue se tirar. Por mais que estejamos dentro da igreja, por mais que alguns sejam contra o Natal, essa data, de uma maneira ou de outra, ela mexe com as pessoas. Já que essa data mexe conosco, podemos aproveitar essa data? Se podemos, como podemos aproveitar? Então, estou dando aqui 4 sugestões de como se aproveitar o Natal. Primeiro, querido, estamos aqui, gravando e, como vocês sabem, passou que nós não estamos num estúdio, à prova de som nem nada. Então, um carro barulhento aí, você viu, mas vamos lá. Vamos continuar, gente. Primeira coisa, como que eu devo aproveitar o Natal? Reflita sobre Cristo, sobre a sua pessoa e sobre a sua obra. Aproveite o 25 de dezembro para você refletir sobre Cristo, sobre a sua obra e sobre a sua pessoa. Então, João vai deixar aqui, João o evangelista, 5 coisas a respeito de Jesus. 5 coisas. Está aí dos versículos 1 ao 5. Dos versículos 1 ao 5 nós temos 5 coisas aqui. Então presta atenção. Tem muita gente que acha que Jesus só tem 2000 anos que ele existe. Jesus nasceu há 2000 anos atrás e pronto, Então não. Querido, ele já existia antes do seu nascimento. Ele nasceu há 2000 anos atrás como homem, Então preste atenção. Vamos aqui, mais uma vez, meditar no texto. Vamos aqui, olha aqui. Vamos acompanhar o texto aqui. Então, deixa eu voltar lá, os versos 1 a 5. No princípio era o verbo, está falando de Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio ele já existia. Não foi só 2000 anos atrás. Então, ele já existia muito antes de vir ao mundo. Muito antes de vir ao mundo ele já existia. Isso é uma das coisas que você tem que entender. Ok? Então, ele estava no princípio, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio de quê? Quando Deus criou a eternidade, Jesus estava lá. Ele estava lá criando tudo, criando o princípio. Ele estava lá criando o Gênesis, criando a eternidade. Então ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Está entendendo que não só 2000 anos atrás? Então, como ele pode estar no princípio, e ser Deus? Ele estava com Deus e ele era Deus. Vamos ver de novo aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aí, você já pode ver um princípio da Trindade. No princípio era o verbo. O verbo, que é Jesus, estava com Deus. Ele estava com uma outra pessoa. Ele estava com Deus. E ele também era Deus. Ok? Mas agora o assunto não é a Trindade. O nascimento foi a encarnação. Ele veio em carne. Ele veio em carne, tá? Então, o nascimento é a encarnação do Filho de Deus. Uma terceira coisa que eu quero ver com você, está aqui no versículo 3, olha aí. No versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que você fez, tudo que você perceber, foi feita por Jesus. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então os homens, a natureza e tudo, inclusive a Maria, que deu a origem ao nascimento dele. Se ela existe é porque ele fez as coisas. Então tudo que foi feito por intermédio dele. Sem Cristo, nada existiria. Ok? Então a Bíblia não traz muitos detalhes aí, sobre a criação. Mas os poucos detalhes que ela traz, sabemos que Pai participou na criação, o Filho participou na criação e o Espírito Santo participou na criação. O Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador. Hoje que estamos falando dele. Nada do que foi feito sem ele. Ele criou e tudo que foi feito com ele também, com a participação dele. Então, outra coisa, ele é pré-existente. Antes de nascer, ele já existia. Olha o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
Eu já falei com você que tem algumas palavras no grego que foi escrito um Novo Testamento para designar a vida. Uma delas é psique, ou psique, como queira, que significa alma, mas também significa vida. Psique ou psique, alma e vida. Existe a palavra zoe, que é vida eterna. Aqui no verso 4 diz, a vida estava nele, é zoe, a vida eterna estava nele. E a vida era a luz dos homens, a eternidade estava nele. Então é vida eterna. Outra coisa, olha aí quantas coisas nós vimos. Eu falei, falaríamos de 5 coisas a respeito dele, né? Então, primeiro, ele já existia antes de vir ao mundo. Segundo, ele estava com Deus e ele era Deus. Terceiro, ele é o Criador, ele foi o Criador, ele foi quem criou. E quarto lugar, ele já existia, né? Então, ele criou a eternidade, então ele já existia. Quinto, ele venceu as trevas. Aonde que está isso? Olha o verso 5. A luz resplandece nas trevas. Então o mundo estava em trevas. Quando Jesus veio, a luz brilhou nas trevas, né? A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ele. Ou seja, ele chegou, a treva teve que ir embora. Então não prevaleceu contra ele, né? Então, o que seria isso para nós? Uma aplicação. Quando ele veio, as trevas foram embora. Mas já não existia luz, existia a luz do sol, luz e noite, dia, noite, luz, né? Já existia como? Quando ele veio, as trevas foram embora. Nós estamos falando da treva da ignorância, da rejeição, a treva do mal, a treva do pecado, a treva do desconhecimento de Deus. Quando ele chegou, ele dissipou todas essas trevas. Acabou. Então, são 5 coisas aí, né? Como que ele fez isso? Quando ele venceu ao terceiro dia, ele acabou com tudo isso aí. Ele venceu, né? Então, leia o Novo Testamento e examine sobre Cristo, sobre a vida dele, sobre a obra dele, ok? Então, como que eu devo comemorar o Natal? Primeiro, reflita sobre Cristo, sobre a obra de Cristo e sobre a pessoa de Cristo. Então, João, aqui nos 5 primeiros versículos, ele dá 5 detalhes. Que coisa, hein? Quem veio ao mundo? Quem nasceu no mundo? Quem veio em carne? Todas essas características que eu falei. A segunda coisa que eu quero que você entenda, creia no que a Bíblia diz a respeito dele. Creia no que a Bíblia diz a respeito dele. Então nós vamos ter aqui pelo menos 3 classes dando testemunho sobre ele. Quem é Jesus? O que a Bíblia fala sobre Jesus? O que as pessoas falam sobre Jesus? Eu separei aqui 3 classes. Primeiro, gente, João, né? João veio ao mundo para isso. De que João ele está falando? Nos versos 6 e 7. João Batista, não João Evangelista, não João que escreveu o Evangelho. Olha aqui os versos 6 e 7. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui é João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista começou o ministério dele, eles são primos, né? João Batista, 6 meses mais velho que Jesus, ele veio para preparar o mundo para receber Jesus. Então o ministério de João Batista começa um pouco antes, e ele então começa a preparar o coração das pessoas para receberem a Jesus, porque daí, algum tempinho, Jesus começaria o ministério dele. Então, quem que veio dando o testemunho? Então os evangelhos falam, João Batista veio e dava testemunho a respeito de Jesus, da sua obra, dava um testemunho a respeito da sua pessoa, ok? Segundo, os versos 12 e 13, nós vamos ver isso aqui. Então, o que a Bíblia diz? 12 e 13, olha aqui, ó. 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O 13 diz assim, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Outra coisa, aos homens, ao mundo, quando creem na vinda dele, quando creem na obra dele, algo sobrenatural acontece. Acontece uma transformação. Acontece aquele que podemos chamar de um verdadeiro milagre, a transformação da natureza do ser humano. Então nós temos a natureza caída, a natureza pecaminosa, mas quando ele vem,
tá? Como que podemos dar testemunho dele? Que quando ele vem, as pessoas creem nele, tudo muda. As coisas velhas se passam, tudo se torna novo, já não há condenação para o homem já não tem mais prazer no pecado. Então a humanidade, primeiro João Batista, depois aqueles que têm uma experiência com ele, também testificam de que ele veio e que ele é o que diz ser, e que ele promove o que diz que promove, ok? E terceiro lugar, o próprio João que escreveu o Evangelho e os demais apóstolos também testemunham, testificam a respeito dele. Olha o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. De quem que ele está falando? Nós, eu e os outros apóstolos. E ele está falando de quem? Da humanidade, dos homens, dos seres humanos, né? Nós vimos, ele veio em carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E eu e os outros companheiros, eu e os outros apóstolos, eu e os outros que seguiram a ele e aprenderam dele com os ensinamentos, vimos a sua glória, a glória como a glória do unigênito do Pai. Então, primeiro, né? Nós vimos aqui, aprender sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua pessoa. João coloca aqui 5 coisas que vão mostrar a obra dele. Segundo lugar, creia no que a Bíblia diz. Como que eu devo comemorar o Natal? Algumas coisas para refletirmos sobre a vinda dele. Segundo, creia no que a Bíblia diz sobre ele, que eu coloquei pelo menos 3 testemunhos. De João Batista, dos homens que viram ele, e de João Batista e os apóstolos também que o viram. Ok? Então creia, porque nós temos pelo menos 3 classes aqui, né, que testificaram da vinda dele. Outra coisa, querido, receba com respeito e admiração essa doutrina da Bíblia. A doutrina da encarnação de Cristo. A doutrina da vinda de Cristo. Então, nós temos que crer com muito respeito e com admiração. Sabe? Que Deus se faria de homem? Qual outro Deus se faria de homem? Muito pelo contrário, o que nós vemos é os que não são deuses querendo ser deuses. E em muitas culturas aí aqueles que são semideuses querendo se tornar deuses. Então fazem um monte de coisa para isso. Nas culturas de vários países, qual Deus que sendo Deus se faria de homem? Então, querido, Colossenses diz que ele não julgou por usurpação o ser Deus, ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Sabe? Assumindo forma de homem. Qual Deus faria isso? Então, com muito respeito. E se não, vejamos aqui o verso 10. Olha, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso, gente, é uma falta de respeito. Aquele que é Deus, que criou o mundo, veio ao mundo e o mundo não o conheceu. Então isso é que eu digo que não aceitar a doutrina da encarnação de Cristo com respeito, ou entendê-la e aceitá-la com falta de respeito. Entende o que eu estou dizendo aqui? Querido, nas outras religiões, deuses não é muito acessíveis. Deuses não são muito acessíveis. Os deuses estão distantes dos homens. E os homens têm que fazer alguma coisa para tentar se aproximar deles, né? Ou Deus está muito distante, quase inacessível, ou Deus está em tudo. Deus está numa planta, Deus está nisso, Deus está na natureza, Deus está aqui, Deus está ali. Ou Deus está muito distante, ou ele está muito perto, porque Deus é tudo e está em tudo, né? Agora, no cristianismo, ele veio, né? No evangelho, ele veio e se tornou parte de nós. Ele veio e se tornou como um de nós. Ele habitou entre nós. Então isso é grande demais, querido. Como que eu devo comemorar o Natal? Entendendo essas coisas. Entenda, querido, a grandeza do que eu não sei se eu estou conseguindo passar para você a grandeza disso. Grande Deus, né? O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Criador dos multi-universos, se faz de um homem, sabe, limitado, e vem e vive entre nós. Querido, isso é motivo para você comemorar o nascimento dele, né? Então aqui, querido, quando fala que ele veio e habitou entre nós, do original grego ele armou uma tenda entre nós. Ele armou uma tenda. Ele armou essa tenda
que é o corpo dele. Ele armou a tenda, tabernáculo, templo do Espírito Santo, como eu e você é. Ele armou uma tenda e ele viveu nessa tenda durante 33 anos. Ok? Ele veio, armou a tenda e habitou, viveu nessa tenda durante 33 anos. Então, ele não veio na primeira vinda para ficar. Na primeira vinda, não. Ele veio, armou uma tenda, passou aqui 33 anos e foi-se embora novamente. Se mandou. Agora, na segunda, ele estará para sempre conosco. Vejamos o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Morreu, ressuscitou em glória e vai voltar para habitarmos com ele nos novos céus e nova terra. Isso vai ser a segunda, né? Aonde que ele vai habitar? No tabernáculo que ele está construindo. O tabernáculo, o templo, que não é assunto para agora, tem crente esperando aí no templo ser construído lá em Israel. Aí Jesus vai voltar. Quando o templo tiver sido construído lá em Israel, Jesus vai voltar, não. O templo já está sendo construído. Pedro diz que cada crente que se entrega para Jesus, se torna mesmo um crente em Jesus, é uma pedra viva que está sendo colocado nesse templo, nesse tabernáculo. Paulo diz que ele está construindo um tabernáculo, tá? E que cada um de nós é um tijolo, que somos ligados pelo Espírito Santo, ok? Somos ligados. Então ele vai habitar no tabernáculo que ele está construindo. Então, ele veio, se fez de homem, instituiu um tabernáculo e vai habitar neste tabernáculo. Graças a Deus que Jesus veio, que ele veio em carne para fazer tudo isso. Então eu já te dei 3 motivos, eu falei que seriam 4. Como que nós devemos aproveitar o Natal? Refletindo nessas verdades, não é? Eu estou falando do verdadeiro Evangelho. Essas são verdades do Evangelho e verdades preciosíssimas, né? Então não é aproveitar o Natal só com confraternizações, com comidas, com presentes. Eu não estou falando que eu sou contra isso. Então, refletindo sobre estas verdades do Evangelho. Entende? O que mais, querido? Vamos lá. Em quarto lugar, examine-se a respeito de tudo que já foi dito. Tudo, como que eu vou aproveitar o Natal? Eu vou me examinar a respeito dessas doutrinas, desses ensinamentos, dessas verdades preciosas. Como eu estou diante dessas verdades? Por que eu estou te falando? Nós temos 2 posições aí, hein? Jesus veio em carne, um Deus que criou tudo, criou todas as coisas, se fez de homem e veio ao mundo. E aí nós temos 2 maneiras de se receber essa verdade, ou 2 posições diante dessas verdades. Nós temos 2 maneiras em que os homens aceitam essas verdades. Uma delas está aqui, mais uma vez, o verso 10. Olha, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Como que é? Né? Nós temos aqui 2 posições. A posição daqueles. Ele veio, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, veio em carne ao mundo. Qual posição? Nós temos aqueles que não o conhecem. Até temos alguns que acham que conhecem, mas não conhecem a Cristo. Então, qual posição diante do que Jesus fez? Muitos não conhecem. Essa é uma posição. Ele veio e muitos não têm o menor conhecimento. A segunda posição está no verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus veio em carne, habitou em nós, entre nós. Qual posição você está diante dessas verdades, dessa doutrina? Você está entre aqueles que não conhecem a Cristo, ou você está entre aqueles que conheceram, receberam e tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus? Qual das 2 posições você se encontra? Entendeu o que eu estou dizendo? Em qual dessas posições você encontra? Qual delas você está hoje? Está entendendo? Então, diante do que Jesus fez, diante de ele ter vindo em carne e ter habitado entre nós, qual a sua posição? Então, como que eu devo comemorar o Natal? Peça a Deus para fazer entender esse mistério e viver esse mistério. Como que eu devo comemorar o Natal? Vamos lá, recapitulando aqui. Reflita sobre Cristo,
sobre a sua obra e sobre a sua pessoa. Lembrando, 5 aspectos. Ele já existia. Antes dos 2000 anos atrás, ele já existia. Ele só veio e fez em carne. Segundo, ele estava com Deus e era Deus. Tá? Terceiro, ele criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado por ele. Tá? E, em quarto lugar, ele criou a vida. Ele criou a eternidade. A vida, a eternidade estava nele, porque foi criada por ele. E quinto lugar, ele venceu as trevas e garantiu as trevas por nós. Então, essa aí, estamos falando de Cristo, da sua pessoa, da sua obra. Assim, nós devemos comemorar o Natal, entendendo Cristo, a sua pessoa e a sua obra. A respeito desses 5 aspectos aqui. Segundo lugar, como devemos comemorar o Natal? Creia no que a Bíblia diz sobre ele. Eu separei 3 classes. João Batista, as pessoas que viveram com ele e os apóstolos testificaram sobre ele, a vinda dele. Então creia em tudo que a Bíblia diz a respeito dele, porque as pessoas viram, participaram e foi registrado. Então tudo o que diz, e eu entender, buscar entender tudo o que a Bíblia diz a respeito dele, é uma maneira de se comemorar a vida dele ao mundo, o Natal, o nascimento dele. Terceiro lugar, receba Cristo com admiração. Receba essa doutrina, a doutrina da encarnação, com muita admiração. Querido, eu falei com vocês que eu não sei se eu consegui expressar, mas foi muito grande ele ter vindo. Foi maravilhoso ele ter vindo, sobretudo, para morrer no meu, no seu, no nosso lugar. E quarto lugar, querido, examine-se a respeito de tudo isso que já foi dito, tá? Então, como que eu devo comemorar? Em quarto lugar, peça a Deus, Deus, eu preciso entender isso. Eu preciso entender essa grandeza. E eu preciso não apenas entender, mas eu preciso viver essas grandezas. Ok? Assim nós devemos comemorar o Natal, o nascimento de Cristo. Então vamos lá, queridos. O que mais? Ok? Eu separei aqui mais algumas coisas. Eu vou colocar aqui para você ver. Então vamos lá. Então separei mais algumas coisas. Aqui, olha. Alguns cuidados que nós devemos ter com relação ao Natal, com relação ao nascimento de Cristo, né? Muita coisa é falada sobre ele, né? Ou entendida, interpretada de maneira errada do escrito, que está escrito na Bíblia, nos Evangelhos. Olha aí, os reis magos. A Bíblia não diz que eram 3 reis. Os 3 reis magos, tá? E nem fala os nomes deles. Há religiões aí que dizem que Belchior, Baltazar e Gaspar, o nome dos 3 reis magos. Deixa eu te falar dos magos, né? Dos 3 reis magos, como ele diz. A Bíblia não diz que eram 3 e nem que eles eram reis. A Bíblia diz que os magos do Oriente vieram adorar Jesus. Tá vendo? Como é que tem muita coisa. Eu estou falando com você de verdadeiro evangelho. Os magos do Oriente que vieram visitar a Jesus eram 3? Não. E eles eram reis? A Bíblia, hora nenhuma, diz que eles eram reis. Outra coisa, os magos do Oriente, na época que Jesus nasceu, eram mais de 50. Da onde veio esse negócio que eram 3? Veio porque fala que deram presente. Ouro, incenso e mirra. Mas vamos supor, se fossem 50 visitá-lo, alguns deles trouxeram ouro, outros incenso, outros mirra. Porque eram 3 presentes, eram 3 magos. E eram reis? Algumas coisas para nós entendermos. Outra coisa. Quando os magos vieram visitar a Jesus, Jesus já tinha 2 anos de idade. Isso que a gente vê no presépio, né? Os magos ali, ele e o bebezinho deitado na manjedoura. Não. Há quanto tempo que vocês estão acompanhando essa estrela aí? Tem 2 anos. Tanto que Herodes falou assim, mata todos os meninos de 2 anos para baixo, para matar esse. Eu não quero que... O rei sou eu. Que negócio é esse que nasceu o rei dos judeus? Então Jesus já estava andando, já estava correndo, já estava brincando, já sabia pedir, eu quero feijão, ou eu quero hambúrguer, eu quero Coca-Cola. Se essas coisas existiam na época, ele já sabia falar. Quando eles vieram visitar, não era um bebezinho na manjedoura, ele já tinha... eu vim aqui inquirir, né? Há quanto tempo vocês... já tem 2 anos que nós estamos acompanhando essa estrela aí.
que nós estamos tentando encontrar onde é que esse menino nasceu, tá? Então aqui, ele já morava em Nazaré, já tinha 2 anos, ele já tinha ido lá para Belém, já tinha nascido, já tinha fugido com o Zé e com a Maria para o Egito, passaram um tempo no Egito, e então o Senhor fala com o Zé no sonho, pode voltar, aqueles que queriam matar o menino já morreram, né? Então ele já tinha 2 anos, já vivia em Nazaré, ok? Então, outra coisa que eu quero falar, a associação de Jesus, do nascimento de Jesus, com o Papai Noel, irmão. Então, na Europa, na Idade Média, o ano 1600 e alguma coisa, se não me falha a memória, né? Teve um homem que foi papa chamado Nicolau. Na verdade, o Papa Nicolau nasceu no dia 6 de dezembro. 6 de dezembro. E o que acontece? No dia do seu aniversário, ele dava presentes para as pessoas, para as crianças carentes. Aí é que entrou o lado comercial do negócio. Pegaram, ó, que ideia boa. Então, é um papa, é um líder do cristianismo. No dia do aniversário dele, que é 6 de dezembro, ele dá presentes para as pessoas carentes. Então, por que não? Já que ele é um papa, um representante de Deus na terra, por que não pegarmos a data do nascimento de Cristo e falar com as pessoas para entregar presentes também? Então, Papai Noel, aí tem algo que a Coca-Cola entrou no meio muito tempo depois também. A roupa do Papa Nicolau, do São Nicolau, era um vermelho muito mais vivo, muito mais forte, não era esse vermelho aberto, berrante. Então vai entrar a questão aí do comércio. A questão do comércio entrou no meio, né? Então, ele dava mimos no seu aniversário para as crianças. Então, daí também os presentes são levados. Olha, ele levava... Por quê? Levava presente para as crianças no dia do seu aniversário. Não levaram presentes para Jesus? Os magos do Oriente não levaram presente? Ó, pegaram essa sacada aí, entrou o comércio no negócio, ok? Agora, com relação à árvore de Natal, é uma cultura popular, gente. Então, em Jeremias, Ezequiel vai falar que cortam uma árvore no bosque, e enfeitam essa árvore e adoram essa árvore. O que Jeremias está falando não é de árvore de Natal, gente, pelo amor de Deus. O que o Antigo Testamento, os profetas falam, não é de árvore de Natal. Eles estavam falando de totem. O que era totem? Pegavam um tronco de madeira, né? E ali eles faziam uma escultura de aves, né? Ou de algum outro animal, ou de alguém que morava numa tribo que era uma pessoa de vulto, uma pessoa de importância, e colocava na entrada dessa cidade esse poste feito de madeira, entalhado, algum animal, alguma coisa. E eles se reuniam em volta daquele totem, dessa madeira, e cultuavam aquela madeira. Aquele animal que estava esculpido, às vezes uma águia, às vezes um leão, às vezes algum outro animal, eles cultuavam aquele animal. Cultuavam. E aquele totem representava um Deus qualquer. E aquele Deus tinha que proteger aquela cidade, tinha que proteger aquela tribo, né? Não tem nada a ver com árvore de Natal. A árvore de Natal foi uma cultura que veio bem depois. Luzes e tal, para comemorar o nascimento, a festa, entendeu? Árvore de Natal e a árvore citada em Jeremias, Ezequiel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, pastor, nós podemos fazer árvore de Natal? Querido, Paulo vai dizer em Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Depois ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem alguma necessidade de fazer árvore de Natal? Nenhuma. Mas tem problema em fazer árvore de Natal? Nenhum. Então, se você quiser fazer, eu não vejo problema. Entendeu? Porque você não está fazendo uma árvore para adorar um Deus pagão. Entendeu? Ninguém faz isso. Está entendendo? Você conhece alguém que monta uma árvore para largar Jesus, o Pai, o Espírito Santo de lado, para adorar um Deus pagão? Você conhece alguém? Em todos os países que são cristãos? Vamos parar com isso, gente. Pode, precisa fazer? Não precisa. Mas se quiser fazer também, eu não vejo problema nenhum. Está entendendo? Outra coisa aqui, querido. No dia 25 de dezembro, o Constantino estabeleceu como a data do nascimento de Cristo. Cristo nasceu nessa data? Não. De acordo com os estudos, ele nasceu entre abril e setembro.
Porque existia um Deus pagão que nasceu no dia 25 de dezembro. Existia também o Deus Sol, que nasceu no dia 25 de dezembro. Constantino decretou que o cristianismo seria a religião do império, né? Então ele ia ter problema que as pessoas adoravam a esse Deus pagão, ou adoravam ao Deus Sol. Ele falou, gente, esse Deus Sol e o Deus pagão é comemorado no dia 25 de dezembro. Qual que é o problema? Vamos comemorar a data do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Vocês não vão deixar de comemorar, só que vocês estão comemorando o nascimento de Jesus. Isso também é verdade. Continue comemorando o 25 de dezembro, sabe? Só que eu decretei, a religião, não pode ter outra religião no império, só tem o cristianismo. Ao invés de adorar esse Deus, é o Deus Sol, no dia 25 adore a Jesus. É o mesmo dia tal. Isso é verdade, querido. Tá? Então, para agradar aos pagãos que eram forçados a se tornar cristãos. Querido, olhe para mim aqui, pelo amor de Deus. Você conhece algum crente, algum católico, algum cristão de outra religião cristã que comemora no dia 25 de dezembro o nascimento de algum deus pagão? Tem algum crente comemorando o nascimento do deus pagão? Você vê algum crente comemorando o Deus Sol, o nascimento do Deus Sol? Não, irmão. Ninguém em sã consciência, no dia 25 de dezembro, está comemorando o nascimento do Deus Sol, ou do outro Deus pagão, que era comemorado no dia 25 de dezembro. Querido, pelo amor de Deus, não pode comemorar o Natal, não. Por que não pode comemorar o Natal? Porque é Deus pagão, mas eu não estou adorando Deus pagão nenhum. Eu estou agradecendo, eu sei que ele nasceu no dia 25 de dezembro. E para agradecer a Deus por ter enviado o seu filho, eu falei aqui na mensagem, eu tenho que agradecer todos os dias. Eu tenho que ter conhecimento da obra, da pessoa, do próprio Jesus Cristo. Entendeu? Eu tenho. E agradecer todos os dias por essa obra. Agradecer todos os dias por esse feito. Por ele ter vindo, por ele ter se esvaziado, por ele ter estado entre nós. Todos os dias são dias de agradecer, dia de comemorar. Mas o que tem você separar um dia para comemorar em especial? Para se alegrar com os amigos, com a família, até para trocar presente, irmão. Ninguém está comemorando demônio nenhum, Deus e o não. Eu estou trocando presente, dou presente para minha esposa, para os meus filhos, quando eu posso dar, porque eu estou agradecendo a data do nascimento de Jesus, não é Deus e um pagão, ok? Então, querido, então aproveite o dia 25 para purificar esses elementos. Eu não vejo problema nenhum, como eu disse lá no começo, se não pode comemorar o Natal, você vestir o vestido de noiva também é pagão. E agora, como é que nós vamos fazer? O vestido de noiva é pagão, a origem é pagã, igual o nascimento de Jesus Cristo, dia 25 de dezembro, é pagã também. Vestir vestido de noiva pode, ir a um casamento pode, ser testemunha de casamento de uma mulher vestido com vestido de noiva pode, mas ir para o Natal não. Querido, olha a incoerência, está vendo que a falta de conhecimento faz com a gente? Não estou dizendo que você é obrigado a comemorar o Natal. Não estou dizendo que você é obrigado a gostar do Natal. Então para de dizer que é pagão. Para de dizer que é demônio. Eu, quando comemoro o Natal, não estou comemorando árvore nenhuma, Deus nenhum, Papa nenhum, sol nenhum, pagão nenhum. Eu estou agradecendo a Deus, mais uma vez, que vários dias no ano eu agradeço a Deus por ter mandado o filho dele. É só mais uma data. Como é um feriado, as pessoas trocam presente, se confraternizam. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. E, meu irmão e minha irmã, eu respeito quem pensa diferente. Só que você tem que ter algum argumento. Volto a perguntar aqui, mais uma vez, olhando dentro dos seus olhos. Você conhece alguém que no dia 25 de dezembro está comemorando um totem que era um deus que era cultuado? Não. Ou que esteja cultuando a árvore de Natal? Não conheço cristão nenhum que cultua a árvore de Natal, que tem veneração, que ora, reza diante dela. Você conhece algum crente que está cultuando ou venerando o Papai Noel? Meu querido, pare com isso, em nome de Jesus, sabe? Então,
fala a verdade. Nós não podemos mentir para as crianças. Então, enquanto elas são crianças, elas conhecem o Papai Noel e tudo. Não mente, não, fale toda a verdade para ela. Olha, tem essa e essa linha de raciocínio e essa outra. Eu sigo essa linha, eu sigo essa outra aqui. A origem é essa, a origem é aquela, o negócio é assim, o negócio é assado, tá? Então isso é o comércio, troca de presentes, confraternização, isso é comércio. Agora, um dia especial para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, eu não vejo, entendeu? Fale a verdade com as crianças. Para terminar, gente, verdadeiro sentido do Natal. Essa é a verdade que tem que ser ensinada para as crianças. O verdadeiro sentido do Natal está aqui, ó, no nome do aniversariante. Jesus, ó, Jesus, Josué, Isaías. São 4 nomes. Jesus, Josué, Isaías e Oséias. Jesus, Josué, Isaías e Oséias. É a mesma raiz da palavra hebraica. Deus é a salvação. Todos os nomes significam a mesma coisa. Inclusive a pronúncia. Yeshua, Joshua, Yehoshua, entendeu? Isaías, Jesus, Josué e Oséias. A pronúncia é mais ou menos. Então, Joshua, Yeshua, Yehoshua, entendeu? São as pronúncias do nome. Então, querido, qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Está no nome. O que esses 4 nomes significam? Salvação. Deus é a nossa salvação. Deus é a salvação. O sentido do Natal está. Ele veio, não interessa se ele veio 45 de outubro, 95 de setembro, tá? Não interessa se ele veio no dia 213 de agosto. Não interessa. Então, veio para salvar. Isso é uma verdade que tem que estar impregnada no nosso coração e na nossa mente, tá? Então ele veio para salvar. Então, querido, ele só foi transliterado, esse nome Jesus foi transliterado para o grego. Então lá em Israel não fala-se Jesus, é Yeshua, entendeu? É assim, foi transliterado para o grego. Outra coisa, precisamos de salvação do pecado? Será que realmente ele veio, né, para nos mudar a nossa natureza? Eu preciso mesmo de ter a natureza pecaminosa mudada, né? O que há de tão de errado naquilo que nós gostamos? O que tem de tão errado naquilo que nós gostamos? Isso é verdade que tem que ser dito. Pecado é fazer o que ele pediu para não fazermos. Ou não fazermos, ou deixarmos de fazer aquilo que ele pediu para fazer. Isso é pecado. Ir contra a vontade dele, né? Então, fazer o que ele diz para não fazer, ou deixar de fazer o que ele diz para não deixar de fazer, nos coloca debaixo do juízo de Deus, do julgamento. E só a vinda dele nos livra. Só o fato dele ter vindo nos livra desse juízo, desse julgamento, querido. Isso é bonito demais da conta. Nos livra do poder do pecado, da culpa do pecado, né? De nos acostumarmos com o pecado, né? Então ele veio, nos salva no presente, no passado ele já fez e nos salva no futuro também. A vida eterna aí. Por isso, irmão, é bom que a gente celebre o Natal. Ele veio para garantir a nossa salvação, para garantir tudo isso. Meu querido, né? Muita gente está desviado do Evangelho por causa desse radicalismo religioso. Então é criança, pré-adolescente, adolescente, né? Pô, eu não quero nada com esse Deus não, porque tudo que eu gosto, Papai do Céu não gosta, tudo que é gostoso, o Papai do Céu não gosta. Eu não quero nada. Então eu não posso comemorar Natal. Qual criança que não gosta de Natal? Eu não posso receber presente. Todos os meus amiguinhos recebem, eu não recebo, né? Então tudo que eu gosto, Papai do Céu não gosta, ele já vai criando a versão Papai do Céu e querendo sair da presença do Papai do Céu. Entendeu, gente? Então vamos tomar cuidado. Então, querido, Paulo vai dizer em Romanos, quem come de tudo não fala do que come legume. Romanos 14, o que come só legume não fala do que come de tudo. O que come de tudo não fala do que come só legume. Não faça diferença entre dias e dias. Para uns os dias são importantes, para outros não são. Então dia disso, dia daquilo outro, dia do Natal. Para uns é importante, para outros não é. Então não faça diferença. Para uns tem importância, para outros não tem. Quem faz diferença entre dias não fala do que não faz. E o que não faz, não fala do que faz. Entendeu, queridos? Fique com essas verdades e aproveite essas verdades. E comemore o seu Natal conhecendo a pessoa,
de quem o Natal fala. Então eu não vou repetir tudo que eu já falei. Entende, querido? Aproveite o Natal. Se para você a sua consciência não te cobra, comemore o Natal. Agora, se a sua consciência vai cobrar, simplesmente não comemore. O que nós não podemos é quem comemora julgar o que não comemora. E o que não comemora, julgar o que comemora. Ok? Que essas palavras possam servir de um alento, de um crescimento espiritual para você. Nós falamos de doutrinas preciosas da Bíblia. Ok, meu querido, minha querida? Então, este era o recado. E para que você que comemora, e com todo respeito a você que não comemora, um Feliz Natal para você. Com todo respeito. Amém? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Bondoso Deus. Mais uma vez, no começo já falamos, estamos aqui de novo. Obrigado mais uma vez. Não podemos nos cansar de aprender essa doutrina e de agradecer ao Senhor pelo envio do seu Filho. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo e ter sofrido o quanto sofreu no nosso lugar, para garantir a nossa salvação. Obrigado, Deus. Muito obrigado. O nascimento é de Jesus, mas o presente é sempre nosso. Que reflitamos sobre essa data, sobre essas verdades. Esteja conosco. Nos livre, ó Deus, não só nessas datas de comemoração, muitos vão estar se drogando, bebendo e cometendo muitas coisas desagradáveis. Nos dê livramentos, ó Deus, que seja uma data guardada, guiada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.